Pastor Carlos Cardoso. Ontem, o pastor Carlos Eduardo esteve aqui e ele falou sobre igrejas que enterram a Bíblia. Ele disse que quem faz isso, geralmente, são os maçons. E ele não entendia por que alguns pastores enterram a Bíblia e colocavam a Bíblia ali como pedra fundamental para depois vir com a base, estrutura e levantar o templo. Maçons enterram livros mesmo? Então, é o rito da pedra fundamental, né? Então, a maçonaria faz o mesmo rito antes de construir um templo. Então, é um rito, né? Hoje, dentro desse sistema, Fábio, não é, a arquitetura das igrejas é maçônica. A arquitetura das igrejas são maçônicas? Onde você pega todas as colunas da Grécia, aquelas colunas redondas, é arquitetura maçônica. A maçonaria, a origem dela, dentro de uma linha de interpretação, é o Templo de Salomão. É por isso a colher de pedreiro, né? Maçônica. Pega a arquitetura da loja Havan, pega uma loja Havan e pega uma Universal e coloca uma do lado da outra. E pega a fachada das igrejas. É idêntico ou não é? Maçônica. O velho da Havan é maçom. E a questão da Estátua da Liberdade, que é Semaríades, que é a mãe de Nimrod, né? Que gerou Tamuz. Então, a rainha dos céus. Então, veja bem, existe toda uma simbologia, ela está em todas as... Foi dada a Estátua da Liberdade pela França, pelos francos maçons franceses. Foi a maçonaria que está lá no pé da Estátua da Liberdade, a homenagem dos francos maçons aos Estados Unidos. Pega o Washington lá, de si e tal, isso toda uma questão. Então, a arquitetura das igrejas, toda igreja que tem pirâmide na frente e aquelas colunas tem uma arquitetura. Não é bíblica essa linguagem, pastor? Não é bíblica, é maçônica. O grande arquiteto do universo não é o nosso Deus? Não, ele que arquitetou o universo, ele disse haja e o inexistente passou a existir, ele que criou tudo e todas as coisas? Então, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque está um debate aqui de esquerda e direita, rapidamente aqui sobre... Então, o pessoal está então não vou votar em direita e esquerda mais, que não adianta... Eu sempre digo nas minhas lives, é importante dizer isso, senão o povo fica debatendo. Sim. Que é melhor para qualquer país que esteja um presidente de direita. É para qualquer país. Se aproxima dos nossos princípios Sim. e valores e também então, para a sociedade no geral. É melhor, né, que esteja de direita do que esquerda. A esquerda traz a depravação e a direita traz o que é melhor que tenha governo de direita. Agora vamos voltar aqui. Quando você fala sobre essa ideia de pastores, maçom e tal, né? No último podcast gerou uma polêmica a minha fala, né? Foi o penúltimo. Por quê? Por exemplo, se você é maçom e eu pergunto para você é maçom, Fábio? E você me responder, eu não sou maçom, você não é maçom. Porque o maçom, ele é proibido, isso é código de ética, tá? Ele é proibido de negar que é maçom. Então o maçom não pode negar? Não nega. Então se você chegar para um maçom e dizer, você é maçom, ele vai dizer, é o que estão dizendo aí. Ele te respondeu? Não. Então ele é maçom. Então, por exemplo, você está entendendo? Mas o maçom não nega a sua origem. E eu pergunto, tem algum vídeo deles negando? Aí vamos supor, o Albert Pike é o papa da maçonaria. Ele é assim como tem a Bíblia dos cristãos, existe a Bíblia de Albert Pike para os franco-maçons. Ele é considerado o cara da maçonaria, o cara que revolucionou a maçonaria. Então, assim, princípios de Albert Pike está dentro desse controle totalitarista e tal. Aí... É porque as falas, denúncias e apontamentos não é de agora, né? Não. E aí vem maçons, se fortalecem, se edificam, crescem, e a gente sabe que o final é vender a alma para o diabo. Mas a pergunta que eu fiz para o pastor Carlos Eduardo, eu faço para o senhor aqui. Qual o problema em um pastor ser maçom? A maçonaria não é só uma loja filantrópica que um ajuda o outro a crescer? Ai, meu Deus. Então, primeira coisa, né? É uma sociedade secreta. Ele se intitula como sociedade secreta, certo?
Sim. Então, pega no dicionário a palavra satanismo. O que significa satanismo? Você sabe o que significa satanismo? Não. Tudo que é feito em oculto. Então, se eu não posso revelar nada do que acontece na sociedade secreta, é satânico, é oculto. O maçom disse que não, eles não são sociedade secreta. Tem maçons que assistem o podcast aqui. Se tiver alguém assistindo, eles dizem que não é uma sociedade secreta. Eles são uma sociedade discreta. Não, é sociedade secreta. Existe tempos maçons, por exemplo, que a pessoa ela não entra nem vestida, ela entra com um capuz, para as pessoas não verem ela lá participando da reunião. Existe salas maçons que não existe identificação de pessoa. Tem até um cara na internet que saiu da maçonaria que fazia parte disso. Ele fala, a loja que eu participava, eu entrava de capuz. Ninguém se enxergava lá dentro. Então, assim, eles se dizem como pessoas que fazem o bem, que nem eu falei, o código de ética. Se você for um cara que faz parte da maçonaria e você começa a dever para todo mundo e tal, você é desligado. O teu padrão de caráter, porque eles são contra adultério, o maçom é contra adultério. Porque se você não é fiel à tua esposa que dorme contigo na cama, como é que você vai ser fiel à irmandade? São princípios que você vai olhar e você mas isso é maravilhoso, não é? O cara não pode trair a esposa. O cara tem que ser totalmente fiel às leis, às regras, né? Aos códigos secretos, né? E aí você pensa, não, mas não tem nada a ver. Meu irmão, o final disso é o que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes. Porque se é sociedade secreta, é das trevas. Tudo que o crente faz tem que ser manifesto aonde? Na luz. Não existe nada oculto. Nada oculto. Então, tudo que eu faço está na luz. Não tem nada oculto. Agora, o que os maçons fazem está tudo na... E aí existe o grau de iniciação. Teve muita gente naquele vídeo lá que deu risada. Não é assim. É assim. A pessoa entra com uma venda, ela vai entrar lá com a camisa meio que rasgada, a calça erguida, e ele vai ter que declarar que ele está saindo das trevas e entrando na luz. Isso é o grau de iniciação. Como é que a pessoa vai negar que ela estava na luz? E agora ela vai dizer, imagine um pastor, é isso que não cabe na minha cabeça. Um crente, um nascido de novo. Chegar e concordar que ele está saindo das trevas e entrando na luz agora. Quer dizer, então tudo que ele teve de experiência com Deus, a luz de Cristo, nada adiantou. Agora que eu entrei na luz, porque eu entrei na maçonaria. Não existe concordância entre trevas e luz. E não existe concordância entre cristianismo e sociedade secreta. Não tem como você ligar uma coisa. Mas é uma irmandade. Por que não tem irmandade na igreja? Nós somos irmãos, não somos? Somos. Para que uma outra irmandade? Para que eu vou fazer parte de uma sociedade secreta? Para me enriquecer, para depender de homens e não de Deus. Então, existe tudo isso. Mas, pastor, o que leva um servo de Deus, conhecedor da verdade, já que conheceu a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Jesus, ir para uma maçonaria? Riqueza e poder. O que o diabo ofereceu para Jesus? Entre aspas, quando ele oferece todos os reinos e glória dessa terra, te darei se você se prostrar e me adorar. Ele está oferecendo poder. O que a maçonaria oferece? Riqueza e poder. Poder. Né? Dentro da fraternidade, existe lojas de maçom, para você ter ideia, que eles têm caixa próprio para investir em você e te enriquecer. Depois você devolve o dinheiro, né? Eles acreditam tanto no que eles vivem que eles dizem, não, a gente vai... Né? Você vende xícara. Está aqui o Aládio e o... Erickson. Nós só compramos xícara tua. Você pode vender a R$30 uma xícara, ela vale 10. Nós vamos comprar de você. Só que eu vendo microfone e o Aládio vende computador. Você vai comprar o quê? Vai comprar de quem? Eu posso vender esse microfone vale 500. Eu posso vender a 1.000. Você vai comprar só de mim. Sim. O computador por quê? Porque nós nos fortalecemos. Então eu não perco, eu só ganho. Mas há algum ritual ocultista dentro da maçonaria? Então, maçonaria aí não tem como, né? Tem. Eu acredito. Esse caso específico desse pastor aí, eu não sei o que... Mas é que ele é um cara elitizado já, né? O cara era coach, sempre estava ligado a jogadores de futebol, artistas. Eu fico imaginando, né? Meu pastor...
abriu mão do ministério para se tornar grão-mestre numa loja maçônica. E há quanto tempo o cara está como maçom pastoreando a Para igreja? se tornar grão-mestre. É essa a pergunta que todo mundo deveria fazer. Quanto tempo faz que ele faz parte da maçonaria para ter chegado a grão-mestre? Ninguém chega a grão-mestre da noite para o dia. Isso pode levar 30, 40 anos dentro da Irmandade. E a pergunta que fica, e esse povo que é pastoreado por maçons, recai sobre eles alguma maldição? É que todo mundo fala, eu vou sair agora da... Aqui, a irmã Carlinha está dizendo que o pai dela é grão-mestre da maçonaria. Então, assim... Ele fez algum pacto, irmã Carlinha? Se fez, ela não sabe. Agora, olha só. O que a pergunta foi? E esse povo que congrega com pastores maçons? Rapaz, eu entro cada enrascada desse podcast aqui, velho. Meu Deus do céu, esse dia eu tava na barbearia, veio um maçom lá, dando risada, rapaz. Falando, eu vi um podcast seu, um pastor falando sobre maçonaria. Eu falei, e agora? Falei, foi o pastor que falou. Esse eu trouxe os dois, tá? Aí eu quis trazer, aí ele chegou bem assim, mas você tem perfil para ser maçom, quando voltar as reuniões eu vou te convidar. Aí eu falei, manda um convite que eu quero ver lá se tem bode. Vai não. Vou não, mano. Vou falar igual aquele cara que viraliza. Vou nada. Então, o que as pessoas precisam entender, né? O que as pessoas precisam entender nessa questão de estar numa igreja de um pastor maçom? A palavra de Deus, ela é pura, né? O cano pode estar enferrujado, mas a água, ela sai limpa, vamos dizer assim. A palavra de Deus é o que limpa, é o que liberta, é o que transforma. Então, assim, as pessoas precisam estar muito ligadas em Deus e pedir direcionamento do Espírito Santo. Hoje eu arrisco a dizer assim, ó, tem muita gente em casa sem congregar, né? Por causa de coisas como essa. E é pior. Eu sempre aconselho as pessoas, né? A gente tem um apoio na internet, que eu faço culto online para esse povo que está desigrejado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que só critica, fala e tal, sai da igreja e daqui a pouco está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Não era melhor estar lá e não estar no pecado? Ah, mas eu estava lá, o pastor era isso e aquilo. O pastor não te salva. Quem salva é Jesus. Então, cada um vai dar conta da sua alma diante de Deus, né? Então, eu digo assim, a palavra de Deus, ela é pura. E a palavra de Deus é o que nos liberta, é o que nos limpa, é o que nos edifica. Mas, a Bíblia diz lá, né, que se eu sei do pecado e eu não condeno, não falo nada, se eu, por exemplo, vou dizer o pastor Carlos, se eu tenho um pastor que eu descubro que ele é maçom, eu vou confrontar ele. Confronta, pastor. Com certeza. E a Bíblia diz, né, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Porque eu sei que o cara fez pacto ou caminha para um pacto com o próprio diabo. Porque não existe maçonaria sem satanismo. Então, assim, imagine eu conhecendo você, sabendo que você vai para o inferno, carregando uma Bíblia debaixo do braço em cima de um púlpito. Eu vou falar. Né? E se isso me incomodar a ponto de eu não conseguir conviver por saber que você não quer se arrepender, não é te condenando, eu vou sair para um ambiente que eu me sinta bem, que eu vou crescer espiritualmente, que isso não vai me gerar bloqueio, que esse que é o problema, talvez gera bloqueio